Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um bate-papo aqui das Ciências Jurídicas da Gran Faculdade. Eu me chamo Núbia de Paula, sou coordenadora aqui dos cursos das Ciências Jurídicas e ao meu lado eu estou recebendo uma convidada muito especial, querida, professora da Gran Faculdade, além de ser professora da Gran Faculdade de uma disciplina que eu amo, que é vitimologia. Ela também é doutora em Direito, advogada, ela é especialista em metodologias ativas. E eu convidei a professora Michele Cia para que a gente possa bater um papo aqui sobre um tema muito importante, chamado de vulnerabilidades sociais. Quem são as vítimas? Você já se perguntou isso? Às vezes a pessoa fica, fulano fica se vitimizando, não, porque fica... Será que realmente é vítima? Michele, fala pra gente desse tema. Primeiro, cumprimento os nossos alunos aí, mas eu tô super empolgada para entender quem são as vítimas. Olá, queridos alunos, queridas alunas. Olá, professora Núbia. Obrigada pelo convite. Você também é uma querida. É uma honra trabalhar na Gran Faculdade. Sou professora de vitimologia, também sou responsável pelos projetos integradores e é simplesmente sensacional trabalhar com a professora Núbia, né, e com toda a nossa equipe. Nosso tema é relacionado à vitimologia. E qual que é a grande questão, professora Núbia? A vitimologia tem uma tradição de focar, né, a origem dela tem muita relação com o comportamento da vítima, especificamente, né, com aquilo que a vítima realiza, como se só isso explicasse a periculosidade vitimal, a tendência a ser vítima. E a gente tem descoberto, mais recentemente, que o perfil social, que a personalidade, a condição da vítima é tão ou mais importante do que o seu comportamento. É sobre isso o nosso tema hoje. Entendi. Então me explica, é como se fosse assim, vamos imaginar uma pessoa leiga, uma vítima que ela more na Zona Sul e tenha um padrão econômico elevado. Ela é uma diferente espécie de vítima de que uma pessoa que mora numa região periférica marginalizada? Isso é muito interessante, sim. São diferentes por dois lados. Por um lado, é que nós temos uma tendência maior em reconhecer o processo de vitimização quando ele afeta pessoas mais privilegiadas. Isso é interessante, professora Núbia. Então, a etiqueta de vítima, ela costuma recair com mais facilidade, a gente reconhecer que a pessoa é vítima. Quando a pessoa agiu com um comportamento perfeito, assim, que ela não se colocou em perigo, ou quando ela é economicamente mais abastada, vamos falar assim. Quando a vítima faz parte, quando a pessoa faz parte de um grupo socialmente mais vulnerável, há uma tendência em si achar que essa pessoa pode ser o criminoso, não a vítima. Como se houvesse uma tendência maior dessa pessoa ser criminosa apenas, ligando aí criminalidade com pobreza no sentido do ofensor. Nós não enxergamos essa mesma situação como um aumento da probabilidade dela ser vítima. E isso acontece, é cientificamente comprovado. Determinados grupos sociais têm uma maior chance de serem vitimizados. Sensacional. Isso só me faz lembrar, professora Michele, de um fato que ficou amplamente divulgado, né, nas mídias, aí, na televisão, de duas mulheres que resolveram morar em um McDonald's da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí todo mundo ficou compadecido daquela situação. Ai, coitadas, o que aconteceu com essas mulheres que elas estão morando ali no McDonald's da Zona Sul? E aí eu fico imaginando, será que se fossem duas mulheres pretas ou dois homens pretos, eles morariam durante todo aquele tempo e eles seriam considerados vítimas ou seriam considerados uma ameaça naquele ambiente? É isso que você está falando? É exatamente isso. Quando eu vi essa notícia também, eu me fiz a mesma pergunta. Quantas horas duas pessoas pretas e pobres, né, teriam ficado ali? Não teriam ficado uma tarde. 1 hora, 2 ali, alguém ia pedir, por favor, saia daqui. Então é isso. E o que é muito disfuncional e é muito triste, porque a pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, ela merece o quê? Ela precisa de mais apoio para superar aquela vulnerabilidade e não ser mais discriminada, mais vulnerabilizada. Para você ter uma ideia, professora Núbia, jovens negros, homens negros, têm 75% mais chance de serem mortos, de serem vítimas. Isso é muito triste. E aí nós temos duas questões, né? A questão econômica e a questão racial, que são as interseccionalidades. Isso é muito legal, professora Michele, porque é o que nós chamamos de etiquetamento social, né? E esse etiquetamento social, ele vale tanto no âmbito aqui da criminologia,
quanto das questões das atividades policiais em si, e aqui eu não estou falando da atividade do policial, e sim das carreiras policial como um todo, e me lembra uma frase que eu li outro dia, que o Luiz Melodia, quando ele começou, né, a ficar famoso, e falaram assim, mas e aí, né? Porque ele vinha de uma região do morro, e todo mundo achou que ele cantava samba, mas você é sambista? E ele, não, eu não sou sambista. Quer dizer que todo preto que veio do morro tem que ser sambista. Então, há um etiquetamento social. Há um etiquetamento social para uma linguagem, para uma vestimenta, e há um etiquetamento social também para a imputação de alguns crimes e não considerar a pessoa como vítima. Então, eu acho que o etiquetamento social, ele é duplamente nocivo. Porque, primeiro, ele tira a pessoa daquele lugar de vítima que ela pode ocupar. Porque todos nós podemos ser vítimas, em maior ou menor proporção. E segundo, que além de tirar aquela pessoa do lugar de vítima, coloca a pessoa como um agressor. Sempre um agressor. Ela é sempre um ofensor. Ela é sempre um sujeito perigoso. E é tão nocivo isso, que hoje é muito mais fácil, talvez, para a maioria das pessoas que estão numa rua erma, 3 horas da manhã, aparecer uma pessoa, um homem preto, e a pessoa ter medo e correr, se aparecer um homem louro, dos olhos azuis, e a pessoa achar que não é bandido. E a gente lembra do Lombroso, né? Que achava que criminoso tinha rosto. Isso é totalmente lombrosiana, essa ideia. Eu concordo plenamente, professora Nubi. E tem um terceiro aspecto ainda que eu gostaria de abordar, que é a questão de acreditar nessa vítima. Também tem um etiquetamento aí, uma seletividade com relação a isso. Se a vítima é branca, é rica, a gente acredita com mais facilidade no que ela fala. E se ela é uma mulher, né, preta, trans, né, e por aí vai, quanto mais a gente agrega mais alguma característica, ela fica mais vulnerável e a palavra dela é duvidada. É tão triste, né, essa situação, que até a própria Maria da Penha está sendo alvo de fake news no sentido de que ela não teria sido vítima de uma tentativa de homicídio pelo seu marido. Olha que absurdo. Que seria uma outra situação, e com relação a ela nós temos provas em cortes internacionais. Sim. Não há dúvida de que Maria da Penha foi vítima, né, de seu então companheiro. Então esse é mais um recorte no sentido de compreender esse fenômeno. E o que a vitimologia faz, professora Núbia? Ela tenta entender quais são as situações que fazem com que a pessoa tenha a chance de ser vítima. Antigamente, a gente olhava só o comportamento da vítima, inclusive com ideias horrorosas, como a roupa da vítima, considerações misóginas, machistas. E a gente tem, contemporaneamente, tentado aumentar esse olhar para considerar questões subjetivas e objetivas dessa vítima. Então, qual que é o perfil dela? Qual que é a condição? Ela tem uma deficiência? Isso aumenta a vulnerabilidade dela. Ela é criança ou idosa? Isso aumenta a vulnerabilidade dela. É mulher? Aumenta ainda mais a vulnerabilidade. É preta? Aumenta. E se a pessoa tem mais de uma dessas características, ela fica ainda mais vulnerável, né? É triste a gente falar disso, mas é uma realidade. E o que mais nos preocupa, que essa visão social, ela ainda faz parte, ela contamina muitos profissionais. Infelizmente, professora Núbia, a gente precisa de muita capacitação, treinamento, um olhar diferenciado para identificar esse fenômeno. E todos os profissionais que atendam a vítima realmente amparem, cuidem naquilo que a vítima precise. E a primeira dica é nunca questionar o que a vítima fala, é escutá-la, acolhê-la e procurar encaminhá-la aos equipamentos públicos necessários. Esses recortes e essas que atravessam, né, as pessoas em vulnerabilidade social é muito alarmante, né, professora Michele, porque a gente não vê no Brasil hoje, 2024, um homem branco, abastado, ser questionado em sua credibilidade e em sua vitimicidade. Não. Mas se você consegue rebaixar a credibilidade de uma mulher, e se ela mora numa situação periférica, aí ela tem menos credibilidade ainda, e se ela vier de uma origem, abre aspas, sexualmente duvidosa, pior ainda. Então a gente vê isso muito quando tem crimes sexuais. E aí as próprias mulheres, e isso é mais alarmante, elas ficam assim, mas será? Será que ela não queria mesmo?
Será que ela falou não mesmo? Ou seja, fica questionando isso. É muito engraçado, e eu falo engraçado no sentido de como que a sociedade elege quem é vítima e quem não é, porque se questiona muito mais o papel da mulher vítima de crime sexual do que o agressor homem que praticou o ato sexual. Eu costumo brincar, professora Núbia, é uma brincadeira triste, que no Brasil, e não só no Brasil, isso é um problema mundial, a biografia de um homem vale mais do que a reputação de um homem, parece valer mais do que a integridade física de uma mulher. Concordo. E aí que se duvida, mas será mesmo? Será mesmo que ela não queria? Será mesmo que ela não provocou? Como se nós pudéssemos provocar algum tipo de comportamento só pelo fato de estarmos aqui. Sim. De sermos quem somos e usarmos a roupa que escolhemos usar. Isso é um absurdo. Sim. E o que é mais triste e lamentável, professora, é que toda essa visão vai contra os dados científicos. Tem um dado muito lamentável para trazer. Todos os recortes de violência sempre a maioria dos agressores são homens. Então, se a gente pegar a violência contra idoso, 80% dos agressores são homens, 60% sendo filhos. As mulheres, 90% dos agressores são homens. 60% deles, mais ou menos, são companheiros ou foram companheiros. Então, pessoas próximas. Não é um estranho, como às vezes a gente tem medo, professora Núbia. É um estranho, vai me abordar. Isso existe também, evidente. Claro. Mas a estatística é menor. Normalmente, quem tem mais proximidade à pessoa, que seria o cuidador, o responsável, aquele que diz que ama ou que deveria amar, ali há um perigo maior pelo próprio acesso à vítima. Sim. E quando a vítima relata que determinado fato aconteceu, com muita frequência ela é duvidada no seu relato, ela é questionada, ela tem que provar que ela foi vítima, como se só a sua palavra não valesse de nada. Sim. É muito complicado. E aqui, professora Michele, eu não posso deixar de ressaltar como a gente está em 2024 e cada vez mais, né, tomando a vítima, a mulher vítima, uma das vítimas aqui, é muito impressionante que em 2024 ainda a mulher esteja sendo revitimada dia após dia. Não é verdade? As mulheres, elas são tratadas ainda hoje, em 2024, como receptáculos e procriadores humanos. E as mulheres, muitas vezes, elas não são enxergadas como vítima. Elas não são enxergadas como vítimas se elas são capazes de procriar. Como se a procriação fosse a bênção de uma mulher que perdoasse todos os pecados. E falando dessa questão de vulnerabilidades sociais, eu me questiono, não sei se você, nossa aluna, chegou a assistir o conto da Aya, The Handmaid's Tale, se o Brasil não estaria se tornando uma Gilead. Porque, de verdade, professora Michele, a gente tem escolhido muito bem, a dedo, quem pode ser vítima aqui no Brasil. E a vez da mulher, cada vez está mais longe de chegar para ser vítima. Às vezes a gente acha, não, agora a gente vai ter reconhecido os nossos direitos finalmente, né? Chega de sermos vistas como coisa, objeto do desejo e objeto de procriação. E aí a gente parece que está distanciando cada vez mais disso. Eu concordo plenamente. A gente está anos-luz de avançar, né? Segundo a ONU, nós vamos demorar pelo menos 200 anos para conseguir equidade de gênero, se não houver retrocesso, porque na pandemia houve. Nós retrocedemos décadas, né, na pandemia com relação à proteção à mulher. E aí, dá silêncio fulcral por quê? Por que é um silêncio? Porque a gente demora anos para conquistar alguns direitos e em dias, semanas, na calada da noite, nos ameaçamos perder alguns direitos que nós conquistamos. E eu tô para te dizer, professora Núbia, que há muitas situações que a gente nem vê que é violência e é. Sim. Porque se você for analisar, todos os papéis de gênero que nos dão, simplesmente porque somos mulheres, já é uma violência. Sim. Quando uma menina nasce, né, uma pessoa nasce, que é nomeada menina, e com isso vem todo um rol de atividades que ela tem que fazer, e o destino dela assim está já selado, isso por si só é uma violação de direitos humanos. Sim. Então ela tem que procriar, né, ela tem que desejar um homem e querer procriar. Um outro aspecto, professora Núbia, que também tem relação com isso tudo, é a obrigação da mulher cuidar de todos. Então, na nossa sociedade, há uma ideia que a economia do cuidado é só da mulher. Sim. O tempo que sobra, se sobrar, depois que ela fez tudo para todos, aí quem sabe ela pode estudar, quem sabe ela pode, quem sabe? Se não der o tempo. Então, isso por si só é violento. Sim. Isso é uma violência institucional. Sim.
contra as mulheres. Porque a mulher não é enxergada como vítima. E quando ela é vítima, ela ainda é questionada sobre essa vitimização. Será? Será que não foi ela que provocou? E isso por si só é machista. E será que não vale compensar esse crime cometido por uma bênção maior, professora Michele? Entende? Como um filho? Porque se fosse a figura do homem, eu acho que nunca isso seria levado em consideração. O Brasil escolhe muito bem as vítimas. Essa própria discussão, né, de se querer obrigar uma vítima de estupro a levar a gravidez adiante, Sim. é absurda. Sim. Porque uma pessoa vítima de um crime sexual, ela que tem que escolher. A gente não pode nem obrigá-la a abortar, porque isso seria uma violência com relação a ela. E nós também não podemos obrigá-la a levar essa gravidez adiante. Ela que decide. Ninguém se pergunta por que cargas d'água ela está grávida. Se ela não consentiu com o ato, e se é menor de 14, não há consentimento válido. Então, é uma sociedade que coloca a responsabilidade pelo comportamento do agressor na própria mulher. Exatamente. Então, a mulher tem que usar uma roupa recatada, a mulher tem que saber que palavras usar, a mulher tem que saber se portar para não atiçar, para não ativar, como se o homem fosse instintivo e não pudesse se controlar. Não saber o que é errado ou o que é certo é um absurdo. Sim. É desde o início da construção do raciocínio uma violação de direitos humanos. Sim. E às vezes, professora Núbia, a gente educa as nossas filhas assim. Eu peço muita atenção, né, aos nossos alunos, às nossas alunas, todos que estão aí nos acompanhando, que a gente normalize, normatiza e leve isso adiante em pequenos detalhes, né? Ao dizer que uma menina só pode brincar com boneca, algo que me escandaliza, professora Núbia, pedir para que as meninas sempre fiquem com as pernas fechadas ao brincar, né? Então, há toda uma disciplina do corpo da mulher, Sim. desde novinha, pensando não nela, mas no outro, no todo, como se nós existíssemos, professora, para servir a coletividade, como se nós não tivéssemos sonhos, objetivos próprios da nossa existência. Isso é muito violento. E a mulher sempre foi representada pelo quê? Pelo pecado, não foi a mulher que atiçou o homem a pecar? Pois é. A mulher é a raiz de todo mal. Mas a mulher sendo a raiz de todo mal, ela nunca então será vítima? Ela nunca pode estar nesse lugar de vítima? Porque lá atrás, ela então foi seduzida pela serpente e ela é a produtora de todo mal? É isso que eu me questiono. Até quando a gente vai ter esse raciocínio? Isso é muito forte na cultura. E na própria vitimologia, os primeiros autores traziam exatamente esse viés. Nós temos muitos escritos vitimológicos extremamente machistas, professora Núbia. Mais recentemente é que nós estamos desconstruindo, reconstruindo isso tudo, né? Nomeando violência de gênero, nomeando a violência contra minorias etárias, né? As crianças, adolescentes e idosos que também sofrem muita violência dos mais variados tipos. Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua, pessoas trans, população negra. Quanto mais vulnerável, mais revitimizada a pessoa é e menos vítima ela será. E ela tem mais dificuldade em ter a sua posição de vítima reconhecida. E sabe o que acontece em decorrência disso? Muitas violências não são notificadas porque a vítima tem medo da maneira que ela vai ser tratada. Sim. Ela sabe que ela vai chegar na delegacia muitas vezes e vão questionar, mas será? Mas por quê? Mas prova pra mim que foi isso mesmo. Não é nada disso. Você vai se entender com ele. O que você estava fazendo lá? Você que se colocou em perigo. Isso é uma dica que eu queria deixar para todo mundo, pra gente diferenciar, professora Núbia. Claro que a gente tem que se precaver para tentar não ser vítima. A gente tem muito medo de ser vítima. Claro que a gente isso é apropriado. Agora, o que não é apropriado? Você julgar a vítima, o primeiro pensamento mas por que ela estava andando ali? Mas por que ela estava com essa roupa? Mas por que ela acreditou naquela pessoa que veio com aquela história fantasiosa para ela? Isso é violador. A gente questionar a vítima. Sim. Uma coisa é a gente tomar atitudes preventivas para tentar não sofrer um processo vitimizatório. Ok. Mas daí nós não podemos julgar a vítima. Porque ao fazer isso, nós estamos praticando uma segunda violência, ao invés de acolhê-la. E o mais importante é a gente parar de focar no comportamento da vítima e sim analisar os efeitos do evento vitimizatório que ela sofreu e repararmos da maneira adequada. Mais adequada possível a gente acolher, reparar, ouvir. Muitas vezes, professora, a vítima só quer contar. Ela só quer
falar a história dela. Sem que ninguém duvide, né? E às vezes nem isso o Estado consegue, a sociedade consegue. Concordo. Professora Michele, isso é um tema pra gente ficar conversando horas, né? Ter tipo episódio 1, 2, 3 e 4. Bora? A gente pode fazer outros viés, escolher alguns tipos de vulneráveis pra gente colocar uma intersecção de revitimização. Você topa? Topo. Então, Conta fechou. comigo. Então, combinado. Eu tenho certeza que os nossos alunos vão amar. Professora, muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer te ter aqui. Você sabe que os nossos alunos, a nossa equipe das Ciências Jurídicas ama que você esteja conosco, com todo o seu profissionalismo, com toda a sua qualidade. E eu tenho certeza que os nossos alunos ganham muito com isso. Muito obrigada, professora Núbia. Queria mandar um beijo para a nossa equipe, o nosso NDE das Ciências Jurídicas. Um beijo para a nossa tutora, Nídia. É isso. É isso. Ótimo. Um beijo, então, para você que estava aqui com a gente até esse momento. Não se esqueça, compartilhe os vídeos aqui do canal do YouTube da Grão Faculdade. Sempre um tema atual, relevante, que vai te auxiliar aí na sua formação. Até a nossa próxima encontro, a nossa próxima oportunidade. Até lá.